Estamos ao vivo? Não. Não. Alguém quer abrir? Quer abrir alguém de escrita, aí, TV? Cuca, boa noite. Bom, parabéns pela vitória. E a pergunta é, no gol do Palmeiras, o Botafogo, que na primeira etapa ficou praticamente com os 10 jogadores atrás da linha do meio de campo, ele experimentou do veneno dele com aquele gol que o Palmeiras fez em um contra-ataque? Foi um gol numa jogada rápida, né? Ela mesma foi iniciada aqui pelo Dudu. E o cruzamento foi um pouquinho forte, o Gabriel perdeu o tempo dela de finalizar e teve calma e qualidade para cruzar e pôr na cabeça do Dudu, né? Que não é um jogador alto, mas subiu muito e acabou fazendo gol. Um gol da paciência que a gente teve que ter em trabalhar a jogada, porque era um jogo muito difícil, muito encardido. Acima de tudo, um jogo muito tenso, né? O teu limite de erro é muito curto, você não tem margem para errar, porque se você erra e o Santos ganha, você entra em parafuso. O torcedor também vai perder toda a confiança, enfim. Essa ansiedade, esse tempo que a gente está sem ser campeão, origina tudo isso, né? Então, nós, no primeiro tempo, com um jogo controlado, um jogo com uma posse de bola muito grande, nós criamos algumas oportunidades, mas não fizemos o gol. E o segundo tempo passou a ser um jogo perigoso, que o Botafogo teve 2, 3 escapadas perigosas, que a gente conseguiu bloquear a finalização em cima da hora, mas não estava de acordo, né? Eu acho que depois que a gente assentou um pouquinho mais, fizemos as mexidas, aí nós tivemos mais tranquilidade, principalmente depois do gol, para administrar bem a partida, como foi até o final. Cuca, em cima das suas mexidas, especialmente no segundo tempo, como que funciona a cabeça do técnico? Você falou que o jogo estava perigoso e é verdade, o Botafogo teve algumas chances logo um pouco antes do Palmeiras marcar o gol. E você colocou o time para frente, colocou o Alexandre, tirou o Cleiton e continuou sem um volante, trocando o chumbo com o Botafogo. Como passa essa situação na sua cabeça, tendo que vencer o jogo, mas também se tomasse um gol, podia colocar tudo por água abaixo? Hoje o empate ele não era de todo ruim. Nas contas que eu tinha feito, a gente precisava de 4 pontos. Podia ser 1 hoje e 3 domingo, 3 hoje e 1 domingo, como acabou sendo. Mas você não pode jogar por aquele ponto, porque uma bola te tira aquele ponto. Então você tem que tentar os 3, né? E quando nós pusemos o Alexandre, nós pusemos o Gabriel para a esquerda e trouxemos, na verdade, o Dudu para o lugar do Cleiton Xavier. E ali ele foi onde ele entrou e numa jogada acabou fazendo o gol. E por isso que é bom ter jogador com polivalência, né, que possa te ajudar em outras posições durante o jogo. Cuca, acho que de todos os jogos do campeonato hoje, o que eu percebi que você estava mais tenso, mais agitado na beira do gramado. É um resumo do que é o seu sentimento, faltando agora, em tese, 1 ponto para o time ser campeão. E uma outra coisa, a atuação do Moisés, né? Para você, ele é credenciado aí como um dos craques do campeonato? Agora falta 1 ponto, mas lá dentro do jogo, o empate é muito curto a margem de erro, como eu falei há pouco. É um erro que você tem atrás, o Botafogo faz o gol, você perde. O Santos ganhando lá, como a gente está sabendo. E aí a diferença cai por 1 rodada, por 1 ponto. E aí as coisas vão ficar muito difíceis, porque provavelmente o último jogo com Vitória seja um jogo que vai valer a vida do Vitória, do Inter. Então é muito curto a tua margem de erro e todas essas coisas vão passando dentro da tua cabeça a semana, ontem à noite e hoje. E você tem que passar para o jogador a confiança, a tranquilidade. Então não é fácil, né? E mesmo assim eu acho que a gente jogou um jogo bem jogado e trabalhamos bem a bola. Criamos as oportunidades e fizemos por merecer a vitória, que é a mais importante. O Moisés é muito valente, ele é outro jogador polivalente que faz uma função de primeiro volante, de meia, de segundo volante, está com uma vontade enorme de sair campeão também e fez uma grande partida. Eu acho que é exemplo de toda a equipe que jogou bem. Cuca, quando começou a rodada, o Palmeiras tinha uma vantagem, terminou a rodada, a vantagem aumentou. Eu perguntei ao presidente Paulo Nobre se quando ele está sozinho na casa dele nas últimas horas, ele não arriscou gritar, campeão! Ele disse o seguinte, dizem que o
Cuca é supersticioso. Ele é mais. Ele perto de mim é fichinha. Eu jamais faria isso, pelo amor de Deus. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, por favor. É porque se você tivesse sido campeão ano passado, ele soltaria o grito agora. Porque daí já está com confiança, tá, mas não estão com essa confiança. Tem muitos anos que não se ganha esse título. Muitos desses torcedores que estavam aqui não viram o Palmeiras campeão brasileiro. Viram da Copa do Brasil. Então esse é um peso, é um fardo grande que esses jogadores estão carregando e com um índice de erro curtíssimo assim. Você vê no primeiro tempo, quando a gente tocava um pouco de bola atrás, o torcedor fica impaciente. E ele não deixa o time ter o início de jogada, né? Porque ele quer que você vá para frente, mas às vezes o caminho tem que se desenhar. Você não pode ir direto por aqui. Tem que ir por um lado, por outro, até ter um desenho de jogada. E essa ansiedade que o Palmeiras vive faz com que venha uma pressão grande para campo. E eu entendo perfeitamente, porque a gente trabalha com isso há tempo, né? E eles mesmo assim estão dando conta do recado, estão passando situações difíceis no jogo e estão ganhando com maturidade, como aconteceu depois que a gente fez o gol. Fomos um time maduro, prendemos a bola e cadenciamos o jogo até o final. Cuca, boa noite. Há 7 jogos que o Palmeiras ele não consegue ganhar no aniversário do Campeonato Brasileiro sem aquela margem mais tranquila de vitória. 2 gols, 3 gols, as vitórias têm sido mais apertadas, ou empata, ou teve essa derrota para o Santos, enfim. O campeonato tem ficado mais sofrido. E aí eu tento fazer um comparativo com aquela Libertadores, aquele último título simbólico que você ganhou aqui no Brasil, que também foi uma reta final muito mais sofrida. O jeito Cuca de ser campeão nesse sentimento, é apertado, é duro, tem que ir assim, é para tentar manter o torcedor não infartar a cada jogo, Cuca? Não, mas vou explicar uma coisa para você. Dos últimos 19 jogos, nós perdemos 1 para o Santos. No segundo tempo, o Santos foi melhor. Então, olha que regularidade que tem o Palmeiras. Em 19 jogos, perdeu 1, empatou 4, por aí, ganhou todas as outras. É uma regularidade de um time que está pronto para ser campeão. Quem é a melhor defesa do campeonato? Quem é o melhor ataque do campeonato? Quem é o melhor público, o maior público? Então, é uma série de coisas que vão te dando a certeza de que o caminho está certo, né? Agora, como que vai ser campeão com o pé nas costas num campeonato que você tem Flamengo, Santos, Atlético, Corinthians, que são todos e Grêmio, que são equipes iguais você. Então, a gente fazendo o que está fazendo. Eu não lembro de um campeonato em pontos corridos que o segundo e o terceiro colocado fizessem tantos pontos assim, né? Os outros que o Cruzeiro ganhou, o próprio Corinthians, o segundo colocado estava lá, 8, 7 pontos. A gente ganha e o pessoal está aqui, chato, não deixa ser campeão, né? Então, não é culpa do sofrimento do Cuca. Quisera Deus me dar sempre o sofrimento e no final ser campeão. Cuca, aqui na mesma posição também. Queria saber um pouquinho como foi o seu processo emocional para esse jogo, né? Você até brincou, ontem à noite, fiquei pensando tudo, e o quanto mais leve você está se sentindo agora, depois de poder extravasar e comemorar ali no campo. Não estou leve ainda, porque não relaxei ainda. Tá apertado, parece que eu estou usando gravata, que eu odeio. E vai relaxar depois, tranquilo, com o tempo. Amanhã eles estão de folga, terça-feira já trabalhar para essa partida importante com a Chapecoense. Vamos ver o que a gente faz durante a semana, né? Hoje era um jogo assim complicado para a gente, né? E as mexidas que a gente faz durante o jogo, às vezes não é uma mexida que o torcedor quer, ou que o próprio jogador espera, né? O último jogo, o Edu Dracena foi titular e hoje ele não entrou. Então ele tem todos os motivos do mundo, não sei se está, mas para estar sentido. Mas a confiança que eu tenho nele é muito grande. Um exemplo que eu estou dando, ou no Barros, podia ter entrado hoje, não entrou o Alexandre. A gente sente que aquele jogo, para aquele momento, ou no Thiago Santos, que não entrou o Gabriel. Eu precisava de uma retenção de bola com a qualidade, não precisava tanta pegada, precisava passar o tempo, aí o Gabriel entrou para isso. Eu estava jogando no campo de ataque do Botafogo, e eu precisava de um zagueiro que tivesse a mesma velocidade do Neilton ou do Camilo. Então, por isso essas escolhas, né? E graças a Deus deram certo.
prova que o Palmeiras tem um grande elenco e esses que não entraram hoje, eles são bons profissionais e entendem. Cuca, tem se observado muito no Palmeiras, foi possível observar aqui no Allianz Parque contra o Sport, também contra o Internacional, especialmente agora contra o Botafogo também, os jogadores lutando pela bola como se fosse a última coisa que fariam em campo, quando não tem a posse de bola. Inclusive jogadores de ataque, o Dudu, o próprio Gabriel Jesus, batalhando por ela, você tinha uma energia redobrada comparada até com o rival. Pela sua experiência, esse é um dos grupos que você trabalhou que tem mais vontade de ser campeão? Eu acho que sim, é um dos que menos tem campeões brasileiros. Tem 2, o Egídio e o Jean, acho que só os 2. Edu Dracena, 3. De 39. Então é uma vontade enorme que eles têm e a gente nunca pode esquecer que são todos muito jovens. Muitos deles aí não viram o Palmeiras ser campeão em 1994, não existiam ainda. Então eles carregam um peso enorme e estão suportando bem. Cuca, boa noite. Boa noite. Um fator do jogo chamou muito a atenção, a dificuldade do encaixe da marcação no Camilo. Como é que você trabalhou isso no vestiário? E no segundo tempo ele conseguiu sair bem da marcação? Você vê como alguma falha ou mais mérito individual dele? São 2 esquemas diferentes. Então vamos analisar o Botafogo. O Botafogo jogou com 4 zagueiros, a linha de 4. Outra linha de 4, com 2 extremas e 2 volantes. E 2 atacantes, o Neilton e o Camilo. Como que você faz para tirar um volante teu e vir aqui atrás ser um terceiro zagueiro, se o teu volante que está, Tietê e Moisés, podem ser os condutores de bola que vão ter essa liberdade. Então ficou um duelo assim, ou o Camilo e o Neilton ficam no mano com os zagueiros, por isso entrou um zagueiro de velocidade, e o Tietê e o Moisés, um deles vai jogar livre, vai ter uma condução de bola. Então a gente fez o Camilo dar um passo para trás, ou o Neilton, para vir ser um meia marcador do volante. Foi uma luta estratégica muito inteligente do Jair, que fez. A gente não esperava que ele viesse assim, e por isso trouxe tantos problemas e dificuldades para nós. O Cuca, em 15 anos, o Palmeiras ganhou apenas 3 títulos, né, de relevância. Um Campeonato Paulista em 8, uma Copa do Brasil 12 a 15. E mesmo assim o torcedor ainda ficou com gosto de quero mais. Ele sabe que é muito pouco, né? São 3 títulos para uma história que você vivenciou aqui dentro, Sim. muito gloriosa. Por que o seu trabalho ele pode deixar mais saudade em relação ao dos outros técnicos que Marcelo, o Luiz Felipe, que ganhou e inclusive no mesmo ano teve até de sofrer com rebaixamento, o Vanderlei em 2008. Por que o seu trabalho como campeão brasileiro é aquele que pode deixar mais saudade por aqui? Eu acho que é porque o campeonato é longo, de 38 jornadas. A Copa do Brasil é mata-mata, né? Mas aquele Palmeiras de 93, 94 era maravilhoso, com o Vanderlei, um pouco antes com o Tacílio. Então, ficou saudades daquele time também. Era outro estilo de time. Era um time que tinha meia dúzia de jogadores da seleção. Hoje nós temos um criado por nós. Mas temos outros que vão ser candidatos a jogadores da seleção, porque eles estão aparecendo muito bem. E eu acho que esse aí que é o grande trabalho que a gente tem feito, né? A diretoria ter acreditado quando eu pedi o Tietê, o Mina, o Roger Guedes, os 3 que a gente trouxe, e junto deles ter encorpado um espírito de vitória, como a gente tem tido, né? O Palmeiras, até o jogo do Atlético Mineiro, era do primeiro turno. Era um Palmeiras que jogava bonito, jogava tranquilo, solto, e punha o Vitinho jogar, e punha os meninos jogar, e jogava com naturalidade, tranquilo, porque era uma etapa do campeonato. Quando nós tivemos um momento ruim com o Atlético, Botafogo e Chapecoense, nós íamos num jogo decisivo aqui com Vitória. A gente já não tinha mais a confiança para fazer aquilo. E nós aprendemos a julgar o resultado para ser campeão. Então nós paramos naquele momento de ser um time de espetáculo, de meninos que eram promessas, para ser um time que queria ser campeão. E mudou o estilo. São 2 estilos bonitos, tanto aquele que jogava, como essa alma aí que eles põem dentro do campo agora. E os mesmos meninos viraram homens dentro dessa competição. Isso é muito gostoso de ver. Ô, Cuca, mais uma pergunta aqui.
Você falou da substituição do Thiago Martins, foi para a velocidade em relação ao ataque do Botafogo. Sim. A entrada do Alexandro no ataque, aos 10 minutos do segundo tempo, foi porque você estava entendendo que poderia ser conforme foi na primeira etapa, com as bolas alçadas na área, precisava ter uma disputa maior com os zagueiros do Botafogo? Não só alçada na área, frontal também, quando o Botafogo apertava, que você tem que ter essa bola longa, ele vem fazer essa proteção, ou ele ou o Barrios, são os dois jogadores que a gente tem. Hoje eu optei pelo Alexandre. Para ele fazer isso, eu ganho a velocidade do Gabriel e ganho a cabeça pensante do Dudu. Por dentro, o Cleiton já estava num desgaste do jogo e deu certinho. Tanto é que eles participaram, todos eles, do gol que a gente fez e de outras jogadas também. Cuca, semana que vem é a despedida do Gabriel Jesus aqui contra o Chapecoense, despedida Sim. em casa, né? Sim. Eu sei que falta ainda para vocês serem campeões, tem muita coisa para se definir. Entre as despedidas da próxima rodada, pode ser também a sua última partida diante da torcida do Palmeiras, ou ainda não tem nada definido em relação a isso? Vamos medir, guardar toda a nossa energia para ser campeão, isso é o mais importante. Podia hoje aqui dar folga. O pessoal vem quarta-feira. Amanhã um descansinho, terça trabalhar, se precisar concentrar de volta, nós vamos concentrar, que é um esforço que vale em 22 anos. Então a gente tem que fazer isso e deixar o nosso rumo aqui, pensar só nele, não perder a concentração de jeito nenhum. Como é difícil ser campeão. Meu Deus do céu. Vai, ganha e os caras estão ali no teu pé. É difícil. Então a gente tem que ter essa concentração final. Cuca, a gente observa que todos os títulos do Palmeiras foram em mata-matas. O brasileiro, o último recentemente, né? E nessa área de pontos corridos, até agora o Palmeiras não conseguiu conquistar. O que é que dificulta essa área de pontos corridos para mata-mata, na sua opinião? O mata-mata são jogos que você vai fazer tudo naquelas duas partidas, uma aqui, uma lá, uma ali, uma cá. Agora o mata-mata ele vai premiar uma regularidade de 7 meses. Uma regularidade de elenco, uma regularidade de trabalho, né, como a gente tem visto aí, não só no Palmeiras. Você acha que o Flamengo não quer ganhar? Quando a gente diz, ganhou porque trabalhou bem, todo mundo trabalha bem. O Santos está trabalhando bem demais. O Atlético está trabalhando bem demais. O Flamengo está trabalhando bem demais, esses que estão na frente, né? Então, a gente tem que valorizar todos eles, né? É um campeonato muito difícil de ganhar, porque quando você entra, tem 12 times que já são candidatos a título, sem contar Atlético Paranaense, Curitiba, que são times que vão chegar, né? E algum outro, Vitória, enfim, que eu esqueço que às vezes aprontam também. Cuca, eu queria que você comentasse um pouco sobre o Dudu. Mais um jogo ele foi decisivo, né? E além de dar assistências e hoje ele fez gol, ele está mostrando também bastante controle emocional, né? No último jogo ele foi bastante provocado, hoje de novo sofreu muitas faltas e ele tem conseguido se segurar bem. Então eu queria que você comentasse um pouco todos esses aspectos sobre o Dudu. Ele teve uma evolução muito grande, né? Ele passou de ser como a gente falou do primeiro turno, um jogador que jogava bonito para ser um grande jogador. Hoje ele é um grande jogador. Ele é um jogador responsável, ele é um jogador que ele tem hoje um cuidado tático também, que antes não tinha. E como é bom ver um jovem assim, porque se ele valia uma quantia antes jogando bonito, hoje jogando bonito como ele joga e sendo tático como você vê ele recompor, ele vale o dobro do que ele valia. Não é para o Palmeiras, é para ele mesmo, essa valência que ele tem. Então eu fico muito feliz em ele poder ter evoluído tanto assim. E hoje ele, tecnicamente, jogou muita bola e ainda foi coroado com gol. Oi, Cuca, boa noite. Tudo bom. Você sabe que desde 2014 a gente tem essa coisa e essa história de que o treinador brasileiro ele parou no tempo, e eu sou daqueles que muito defendeu isso. A gente teve muitas dificuldades até 2014 e depois passou a se valorizar muito essa história do treinador que estuda, do treinador que faz os cursos da CBF, depois aqueles que têm a capacidade de um dia fazer o curso da UEFA, os 3 níveis dos cursos da UEFA, e isso tudo tem sido muito valorizado nesses tempos. Só que eu vejo em você o cara que tem uma estratégia em comum, que enxerga futebol como poucos e que, ao que me consta, não fez nenhum estágio de curso da UEFA.
E aí, qual é o seu segredo? Como você enxerga tanto futebol e por que você consegue mudar sem ter estudado? E até que ponto você precisa ter que estudar para poder ser o técnico de uma grande equipe como a do Palmeiras? Muito obrigado. Eu acho assim, lógico, eu vivo, respiro futebol, né? Quando eu vejo alguma coisinha nova, eu logo fuço para ver se eu posso trazer para mim. Às vezes tento criar alguma coisa, né? Mas a pressão do resultado ela é muito grande. Às vezes ela não te deixa você ter criação, a não ser que você tenha uma conquista e uma sequência grande, enfim. Mas se eu puder estudar também no futebol, eu quero estudar, eu quero melhorar intelectualmente em todos os sentidos, aprender a falar um inglês, que eu acho que a gente tem que saber, é uma língua universal, a gente tem que, quando dá uma entrevista em algum jogo internacional, saber falar, eu não sei. Eu quero poder ver outros treinadores trabalharem lá fora, se eles têm mesmo coisas novas, não é para jogo, é para treinamento, para você trazer e botar dentro do teu jogo. Eu acho que essas situações, elas vão te atualizando, né? Agora, daí cada um tem o seu perfil, sua maneira de agir, né? Eu não faço, assim, loucuras no jogo. Eu faço loucura no treino. E daí, quando elas dão certo, eu levo para o jogo. É que, geralmente, a imprensa não vê, porque senão já não é novidade, né? Então, quando a gente põe um terceiro zagueiro, ou quando muda um sistema dentro do jogo, já está tudo trabalhado. Cuca, aqui. Ainda sobre o Dudu, eu me recordo que justamente no jogo contra o Botafogo, no primeiro turno, antes da partida, você teve uma conversa com ele, antes de um treino, ele não vinha bem, ele ficou no banco no primeiro turno contra o Botafogo, depois jogou contra a Chapecoense, não foi bem, e a partir do jogo com o Vitória, você deu a faixa de capitão para ele deu uma assistência para o Cleiton Xavier, e a partir de então, ele voltou a ser um jogador decisivo para o Palmeiras. Sim. Essa transformação do Dudu, nesse jogador explosivo para esse jogador tático que você disse agora há pouco, é dedo seu, é mérito seu essa transformação, ou tem parte mérito seu com essa... Um pouquinho. 99% é ele. Eu sempre estava chamando ele na minha sala, depois dos jogos, e dizendo, Dudu, olha o scout aqui, você participou pouco, você tem batido pouco na bola, isso é muito pouco. Um dia ele disse, professor, estou cansado de acabar jogo e você me chamar aqui e me cobrar, quero que um dia você me chame aqui para me elogiar, sabe, marejado, né? E aquilo me marcou muito. E depois que ele fez um grande jogo, eu chamei ele lá para elogiar e falei que ia dar a faixa de capitão para ele, pelo merecimento que ele teve naquela partida, e dali para frente ele virou outro jogador em termos táticos. Técnico não, ele é o mesmo. Mas em termos de tática, de preenchimento de espaço para frente e para trás, ganhar a segunda bola e controle emocional que ele está tendo, ele está de parabéns. Um abraço.